Olá, quarto ano, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um dia, não é, de novos aprendizados, tá certo? E para isso, deixem separado com vocês o livro de história, tá? E também vamos utilizar o livro de reforço, tá certo? Então vejam, abrindo o livro de história na página 30, nós vamos estudar hoje a chegada dos portugueses. Aonde, tia Miriam? A chegada dos portugueses ao Brasil, não é? Vamos descobrir, não é, o que foi que eles encontraram ao chegarem aqui, não é? E como foi esse encontro dos portugueses com os indígenas, tá certo? Então vamos lá, acompanhe a leitura, tá certo? Que é uma leitura bem interessante. A chegada dos portugueses. O rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama, no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, que seguiu paralelamente à costa em direção norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. No dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro, atualmente Baía Cabralha, no estado da Bahia. Ao chegarem à praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra, a quem chamaram de índios. Todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, nossos índios. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação de graças pelo descobrimento no ilhéu da Coroa Vermelha. Então veja, logo abaixo, nós temos uma imagem, tá, que ela representa a primeira missa no Brasil. Legal, não é? Veja só, na segunda coluna, certo? Nós vamos estudar sobre o Tratado de Tordesilhas. Vocês já ouviram falar? Vamos ver, do que se trata. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio das terras. Para organizar essa disputa, evitando guerras, foi feito um acordo entre os reis desses dois países, chamado de Tratado de Tordesilhas. Observe que, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas, linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Esse tratado considerava que todas as terras descobertas ou a descobrir a leste do marco estabelecido, um meridiano, pertenceriam a Portugal e as do oeste à Espanha. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que esse território já pertencia a Portugal. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França desconsideraram esse acordo e passaram a piratear navios portugueses e espanhóis, além de ocuparem terras e contrabandearem nossa maior riqueza na época, o pau-brasil. Então veja, a mesma imagem que vocês têm no livro, tá certo? Eu trouxe, tá? Para vocês, que está aqui no quadro. Então veja, à nossa esquerda, certo? Temos o domínio espanhol e à nossa direita temos o domínio português, tá certo? E assim foi celebrado o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Para que não houvesse mais brigas, não é? Entre Espanha e Portugal.
tá? Vamos passar agora para a página 31, tá? Porque temos outra leitura que fala sobre nossos nomes. Mas não é os nomes que escolhem para nós quando a gente está nascendo, não, tá certo? Esses nomes que o livro trata refere-se aos nomes que o nosso país recebeu antes, não é, de ter como nome oficial a República Federativa do Brasil, tá? Então vamos lá. Nossos nomes. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Quando chegou aqui, Cabral chamou o território de terra de Vera Cruz. Porém, Caminha escreveu as cartas ao rei, chamando a terra de Ilha de Vera Cruz, pois a tripulação acreditava que essas terras eram uma ilha que separava Portugal das Índias. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se então que haviam descoberto uma grande terra. Passaram a chamá-la Terra de Santa Cruz, pois o rei português, ao escrever para as autoridades católicas, usou a expressão Terra de Santa Cruz. Com o passar dos anos, a madeira pau-brasil, da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, sendo retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1503, nossa terra passou a ser chamada de Brasil. Mais à frente, em 1815, Dom João VI, quando trouxe a corte portuguesa ao Brasil, mudou o nome das terras para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a independência, em 1822, o Brasil passou a se chamar Império do Brasil. Já em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil, nome que seguiu até 1967 com a ditadura militar, que o modificou para República Federativa do Brasil, nome válido até hoje. Então, vê só, gente, como é interessante, não é? Descobrirmos todos os nomes que o nosso país teve, né? Até chegar ao nome oficial que temos hoje. Não é? Então, veja quantas descobertas, não é, nós fizemos com essas leituras, não é? Descobrimos um pouco dos hábitos, não é, dos costumes, certo? E também, não é, descobrimos que existia, né, uma madeira que representava o nosso país, não é, que era muito importante, não é? Pois os portugueses, não é, conseguiram lucrar muito, tá, com o nosso pau-brasil, tá? Então, agora, vamos passar para as nossas atividades, tá certo? Que está bem legal também, tá? O primeiro quesito diz assim: observe o mapa e faça o que se pede. Então, vejam só. Eu trouxe, né, um mapa também, tá certo? Vocês vão acompanhando, tá no livro de vocês, tá? E a letra A diz assim: pinte de vermelho o local para onde partiu a esquadra de Cabral. Então, veja só. Cabral, ele partiu para as Índias, tá certo? Então, para a Índia, né? Então, você vai procurar, tá certo? O nome Índia, tá? Você pode fazer, ó, faz só um pontinho, tá? Não precisa ser uma coisa enorme, tá? Não precisa pintar tudo, não. Faz só um pontinho, tá? A letra B. Cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil. Então, veja. Cabral, ele saiu de Portugal, não é isso? Então, vamos lá, vocês procuram o nome Portugal, tá certo? E vai seguindo, ó, até chegar aqui, tá? Na América. Vamos lá, continuar nossa atividade. A letra C
diz assim: pinte de verde o local onde desembarcou a expedição de Cabral e escreva o nome do estado onde ele se localiza. E aí, gente, vocês lembram? Observa direitinho o mapa, tá certo? E vamos ver onde foi que desembarcou a esquadra de Cabral. Conseguiram lembrar? E aí, observando aqui, certo? Eu vejo, eu lembro que eles chegaram em Porto Seguro, na Bahia, tá bem? Então, vamos pegar o lápis verde, tá certo? E aí, onde tem o nome Porto Seguro, tá? Você pinta. Então, o nome Porto Seguro, tá certo? E vai escrever, tá certo? Porto Seguro se localiza aonde, vocês sabem? Vocês lembram? E aí? Se localiza na Bahia, tá certo? Então, acima do nome Porto Seguro, aí vocês escrevem o nome Bahia. O segundo quesito diz assim: complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. Temos duas datas. A primeira dela, 9 de março de 1500. A segunda data, 22 de abril de 1500. Certo? Na segunda coluna, temos a palavra fatos. Certo? Então, veja, qual foi o primeiro fato que aconteceu no dia 9 de março de 1500? Vocês conseguem lembrar, de acordo com o que foi lido no livro? O que será que aconteceu, gente, nessa data? Vocês já tiveram um tempinho. Vamos lá escrever? Então, vejam, nessa data, 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral saiu, não é, de Portugal. Tá? Então, vamos escrever, tá certo? Esse primeiro espaço. Vou escrever pequenininho, mas aí vocês têm mais espaço. Escreve melhor. Partindo para as Índias. E agora, no dia 22 de abril de 1500, qual foi o outro fato importante que aconteceu? Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem lembrar, tá? Lembra, né, do que foi lido, tá certo? E aí, conseguiram lembrar? Foi a data, não é, em que Pedro Álvares Cabral, ele chegou aqui ao nosso país, ao Brasil. Então, vamos complementar, tá certo? Pronto, vamos passar a página 32, certo? Para continuar nossas atividades. O terceiro quesito diz assim: sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Letra A. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? Vocês lembram do nome dele? Ele, né, que escreveu o que estava se passando aqui no Brasil. Conseguiram lembrar do nome do escrivão de Pedro Álvares Cabral? Então, vamos lá, né? Vamos responder. Deixa eu colocar aqui. Foi Pero Vaz de Caminha, né?
Quarto quesito pergunta assim: o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? E então, o que será que ele descreveu ao rei de Portugal quando chegou aqui ao Brasil? Como será que vocês acham que foi esse relato dele? Então vejam, ele não escreveu sobre os acontecimentos, não é, que estavam acontecendo, não é? E também ele relatou sobre os primeiros habitantes do Brasil, não é? Os indígenas, certo? Então vamos colocar como resposta, tá? No quarto quesito. Então, ó, vamos ler, tá, a resposta do quarto quesito, mas vocês fiquem à vontade, tá certo? Ou para escrever a resposta que eu coloquei, ou para escrever com suas próprias palavras, tá? Então, vamos lá. A pergunta foi: o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? Então, minha resposta foi essa. Ele escreveu sobre os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, os índios, certo? Vamos agora para o quinto quesito. Dado o mapa abaixo, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e à Espanha. Então, veja, você pode observar, tá certo? Esse mapa que está aqui e pode fazer da mesma coisa, o mesmo jeito, tá? Passa uma linha, tá certo? E de um lado você vai colocar domínio espanhol e do outro lado domínio português. É isso que eu vou fazer ali. Deixa eu pegar esse outro lápis que é melhor. Então veja, já fiz aqui a marcação e aqui vou escrever. Pronto, tá certo? Vamos agora para o sexto quesito. Quem celebrou a primeira missa no Brasil? Vocês lembram, gente, quem foi o sacerdote? E a outra pergunta: quando e por que isso aconteceu? Quem aí se lembra do nome do sacerdote que também participou, né, da viagem, né, de Pedro Álvares Cabral aqui ao Brasil? Certo? E por qual motivo ele fez essa celebração? Vocês conseguem se lembrar? Foi um frei, não é? E aí, já dei uma dica. E agora? Quem lembra o nome dele? Vamos lembrar? Foi o Frei Henrique Soares de Coimbra, não é? E a data foi 26 de abril de 1500, certo? E aí, veja, por que foi que isso aconteceu? Não é? Essa missa foi celebrada em ação de graças, certo? Justamente ao descobrimento. Tá? Então, vamos colocar como resposta no nosso sexto quesito.
Vamos ao sétimo quesito. Pergunta assim: qual o nome que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil? O que significa? Vocês lembram, gente? Qual foi o primeiro nome que tivemos? E aí, o que será que significa? Vamos lá, vamos lembrar, vamos pensar um pouquinho. Deixa eu ver. E aí, veja, eu me lembro, né, que eu falei algo sobre Pindorama, tá certo? E veja, o significado de Pindorama é terra das palmeiras. Tá? Então, vamos colocar no sétimo quesito. Oitavo quesito. Explique a razão do nome Brasil. E aí? Vocês conseguem, gente, lembrar por que o nosso país se chama Brasil? Entre tantos outros nomes, né, que o nosso país teve, né, Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, não é? E aí? O que será, né, que queria representar o nosso país? Então, veja, o nosso país não recebeu esse nome, não é? Por conta de uma madeira de grande valor, não é? Chamada de pau-brasil, não é? De onde se extraía uma tinta, não é? De cor forte, certo? E ela servia, né, para tingir os tecidos, certo? Então, vamos colocar, tá, no oitavo quesito. Então, vamos lá, só relembrar, não é? O oitavo quesito, que pede para você explicar a razão do nome Brasil. Então, veja, eu coloquei, tá, como resposta essa aqui, né, que nós vamos ler, mas lembrando, né, que você fica à vontade, certo? Para utilizar a minha resposta ou outra de sua preferência. A madeira pau-brasil passou a ser uma matéria-prima de grande valor, pois se extraía uma tintura forte, cor de brasa, que se tingia tecidos, tá certo? Então, daí a origem, né, do nome do nosso país, Brasil. Aí o nono quesito, desculpa, diz assim: encontre no diagrama os nomes que os portugueses deram às nossas terras. E depois você vai escrever na ordem em que foram dados os nomes, tá certo? Então, eu vou apagar aqui o primeiro lado do quadro, para tirar a imagem para a gente continuar a nossa atividade.
observando o diagrama, tá? Nós já encontramos o nome Terra de Santa Cruz. Ainda no nome Terra, ó, vamos encontrar também o nome Brasil, circulou, e no L do nome Brasil temos ó, Ilha de Vera Cruz. Circulamos. E agora vamos escrever na ordem, tá certo? Então, o primeiro nome que vamos escrever vai ser Ilha de Vera Cruz. Logo após, Terra de Santa Cruz. E por fim, Brasil. E o 10º quesito pergunta assim: por que Cabral não ficou no Brasil? Vocês lembram? Conseguem identificar por que foi que ele não ficou no Brasil? E aí? Veja, ele não ficou no Brasil, né, porque o objetivo dele era chegar às Índias, tá certo? Então vamos colocar como resposta, tá no nosso 10º quesito. Então, vê só, vamos ler a resposta, tá, que eu coloquei no 10º quesito. A pergunta era o quê? Por que Cabral não ficou no Brasil? O objetivo final de Cabral era chegar às Índias para comercializar as especiarias. Tá certo, gente? Então, veja, a gente encerra, tá, a nossa atividade de hoje de história, tá certo? Eu vou anotar as páginas do Praticando para vocês, que é o mesmo assunto, tá certo? A chegada dos portugueses e também nossos nomes, tá? Deixa eu apagar ali o segundo lado para escrever. Tirar aqui.
é só, vamos pegar o livro de reforço, certo? Vamos abrir ele na página 83, certo? E aí, vamos lá para o primeiro quesito. Diz assim, ó, marque a opção correta. Quem fez a primeira exploração do litoral descoberto? Temos 3 alternativas. Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Dom Manuel. Apenas um está correto, tá? E essa é bem fácil, não é? Letra B. O rei de Portugal recebia todos os registros da viagem e das terras descobertas. Quem fez esses registros? Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares Coimbra, Pero Vaz de Caminha. Apenas uma alternativa está correta, certo? Número 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então, temos nomes importantes da nossa história, como Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares Coimbra, Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha. E agora você vai fazer a relação, tá? Entre o nome deles e as suas funções. Então temos escrivão da esquadra, rei de Portugal, descobriu o Brasil, celebrou a primeira missa no Brasil. Terceiro, o que foi criado para diminuir os conflitos entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha? Essa eu me lembro bem. Vamos lá para o quarto quesito. Pinte o quadrinho que contém a resposta correta, a resposta certa. Aí tem a pergunta: o que os portugueses ganharam com o pau-brasil? Eles ganharam lucro ou eles ganharam despesas? Então, o quadradinho correto você pinta, certo? Vamos lá, próxima pergunta. Quais os países desconsideraram o Tratado de Tordesilhas? Aí temos Estados Unidos e México, Inglaterra, Holanda e França. Lê direitinho a alternativa, tá? Para você pintar corretamente. Aí a última pergunta diz assim: qual a maior riqueza do Brasil na época? Aí temos as opções: pau-brasil e ouro. Essa também, ó, tá bem fácil, né, de descobrir. Vamos agora para a página 84, só a primeira coluna. O quinto quesito diz assim: desembaralhe as letras e complete as frases. Na letra A, estado onde os portugueses ancoraram as embarcações. Letra B, Cabral deixou as terras do Brasil e foi comercializar as na Índia. E a letra C, Portugal e eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas. Tenho certeza de que vocês vão se dar muito bem nessa atividade, certo? Até porque foi um assunto bem legal, não é, de ser estudado, tá certo? Mas se você ainda continuou com dúvida, certo? Ou você pesquisa o seu livro, ou então você volta o vídeo, dá pausa onde você sentiu dificuldade e aí conclui suas atividades corretamente, tá? Sem nenhuma preocupação, tá bom? Então me despeço de vocês, tá? Do dia de hoje, tá? E amanhã a gente volta, né, com mais conteúdos novos. Tchau, tchau!